Boa tarde a todos, então. Sejam todos bem-vindos a essa casa, nessa tarde tão linda de sábado, né? E hoje eu vou dizer para vocês que eu estou emocionada de ver tantos trabalhadores antigos da casa aqui. E eu cheguei tão depois de todos vocês aqui e é muito emocionante para mim ver vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos a essa casa que foi, é e sempre será de vocês, né? Então sejam todos muito bem-vindos. E aos novos que chegam também, sejam igualmente bem-vindos. Então começamos, como sempre, com a leitura do Evangelho, né? Capítulo 2 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Evangelho de João 2, 33, 36 e 37. A vida futura. Jesus diz claramente por essas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Este dogma pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento do Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início desta obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Então hoje, como nós vamos falar de Jesus, nosso modelo e guia, né? Eu acho que a gente tem que ver principalmente os ensinamentos que ele nos deixou. Então nós vamos nesse momento nos conectarmos a Deus, a Mãe Maria e principalmente ao Mestre Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que veio para nos ensinar, para nos trazer a receita de como nós devemos ser, porque ele foi criado por Deus tal como nós, puros e simples. Sintam nesse momento a presença de Jesus nessa sala, vivo, tocando cada um de nós. Sinta a mão de Jesus tocando os teus ombros, os teus cabelos. Sinta Jesus ao teu lado. Sinta Jesus tocando o teu coração. Nesse momento, com o nosso coração tocado por Jesus, que nós peçamos a Ele aquilo que nós vamos buscar nessa tarde, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida diária, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para os nossos familiares, para aquelas pessoas que moram no nosso coração, que moram à nossa volta e que precisam do amparo de Jesus. Peçamos a Jesus primeiro pelos nossos irmãos e depois peçamos por nós. Jesus nos conhece pelo nome há milênios, sabe da trajetória de cada um de nós. E hoje Ele está aqui derramando sobre nós os bálsamos, os fluidos, a força, a fé e a esperança necessária para que nós bem pisemos na terra e sigamos os nossos caminhos. Que nesse momento Jesus adentre aos hospitais, curando, abençoando, aliviando os doentes. Que Jesus esteja com os moradores de rua, com as crianças abandonadas, com os pais que perderam seus filhos, com os filhos que perderam seus pais. Que Jesus esteja com aqueles que sofrem, com os que choram, com os que sentem dor, com os marginalizados. Que Jesus esteja pelas ruas,
pelas casas, pelas margens das estradas. Que Jesus olhe pelas mulheres que precisam vender o seu corpo, pelos viciados, por aqueles que estão em recuperação, por aqueles que ainda não conseguiram encontrar o caminho para a recuperação. Que Jesus esteja com todos os nossos irmãos que sofrem. Que nesse momento Ele nos encha de paz e de serenidade. Para que nesses minutos, enquanto nós estamos aqui, nessa casa que é preparada pela espiritualidade para nos receber, que nós possamos ser curados dos nossos males físicos, morais, espirituais, de pensamentos ruins, das nossas más tendências, que nós sejamos abençoados por Jesus e por toda a espiritualidade que aqui se encontra presente. Que assim seja. Eu vou começar falando hoje. Eu não sabia se eu já tinha feito ou não essa palestra no sábado, mas eu sei que eu fiz ela numa quarta-feira no ano passado, que é uma palestra acerca de Jesus. O tema do capítulo que eu recebi chama-se Jesus Cristo. Eu recebi um início de um capítulo de um livro novo do Newton Stuck que se chama Jesus Cristo. Não sei se esse livro já saiu ou não, acho que ainda não saiu. Mas enfim, é uma conversa que o Gabriel tem, o Gabriel, que é o que o Dimas psicografa, né? Que o Gabriel vai ter com o Dimas. E o título desse capítulo se chama Jesus Cristo. E aí o Gabriel fala que após uma exaustiva jornada de amparo àqueles que chegam no plano espiritual, ele estava precisando de um pouquinho de descanso. Então, como a gente vê, não é só o nosso corpo físico, a gente sempre diz aqui no Espiritismo, né? O espírito não dorme, o espírito não descansa. Precisa de descanso, sim, né? A gente não viu lá no filme Nosso Lar, quando o André Luiz começa a trabalhar nas câmaras de recuperação, ele vai trabalhar com a enfermeira, que ele trabalha incansavelmente, e ele quer virar dias e noites trabalhando, e a enfermeira chega para ele e diz assim: agora vá para casa, meu irmão, e descanse o seu espírito. Porque o espírito também precisa de descanso. Embora o nosso corpo físico precise de 8, 10, 6 horas de sono, de descanso, o nosso espírito também precisa de alguns minutos livres para refazimento. E esse momento livre do espírito é sempre quando o espírito já está em boa situação, né? É sempre de conversas edificantes, de uma leitura que agregue conhecimento, que agregue crescimento ao espírito, né? E nesse momento de descanso, então, o Gabriel vai procurar o Dimas, que é o mentor do trabalho do Newton Stuck, que é também, vamos dizer assim, não é um mentor, ele é um colaborador do Gabriel nessa tarefa de consolo e de amparo, de trazer notícias do plano espiritual, né? Então é uma conversa entre o Dimas e o Gabriel, que vai para se refazer. E aí então ele fala assim, que o Gabriel vai à casa do Dimas, né? E aí ele diz assim: sentados ali mesmo, mergulhados nos assuntos de cunho moral, onde eu só aprendia, chegamos a falar sobre as dificuldades que ainda existem na Terra quanto à aceitação do Evangelho. E foi aí que Dimas me disse com a intenção de me ajudar: Gabriel, falou carinhoso, o Evangelho sempre encontrou obstáculos entre os homens. O ideal de nosso Senhor Jesus Cristo não é bem aceito até hoje, e em sua maioria as pessoas ficam presas às questões de crenças religiosas e não à essência do Divino Senhor. E nós, que estamos frequentando as casas espíritas, a gente sabe que aí fora tem muita gente resistente a qualquer tipo de religião, resistentes até mesmo à existência de Deus, é ou não é? Quanta gente a gente vê aí fora que diz assim: esse negócio de Deus é balela. Quantas pessoas passam por sofrimento e dizem assim: se Deus realmente existisse, eu ou a minha família não estava passando por esse tipo de situação. É ou não é? Então quem dirá, se não acreditam sequer em Deus, quem dirá nos ensinamentos do Cristo? E aí eu pergunto para vocês, claro que a resposta é íntima de cada um, né? E nós, como espíritas, praticantes, frequentadores de casa espírita, crentes que existe uma vida futura, como nós estamos nos preparando?
como nós estamos vivendo os nossos dias, como nós estamos aceitando as verdades do Evangelho do Cristo, as palavras que Jesus disse. Jesus pegou toda aquela lei mosaica lá dos 10 mandamentos e resumiu em um só, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu estou amando a Deus? Como eu estou amando a mim mesmo? Eu estou cuidando de mim? Do meu corpo, que é a morada do meu espírito? Eu estou cuidando principalmente do meu espírito imortal, esse que não vai se acabar nunca, que a meta dele é ser perfeito? Eu estou moldando o meu espírito de acordo com a vontade e o modelo que Jesus veio nos apresentar? Ou eu estou simplesmente passando pela terra, cuidando das coisas materiais e pensando que a vida aqui não tem fim? Como nós estamos cuidando do nosso espírito? Como nós estamos fazendo a nossa poupança do lado de lá, que é a verdadeira vida? Lembrando sempre aquilo que eu sempre digo, nós somos seres espirituais criados por Deus no plano espiritual e fomos mandados para cá numa viagem para nós aprendermos muitas coisas. E o que é que nós estamos aprendendo durante esse percurso de viagem? Quanto nós estamos aproveitando o roteiro que a gente fez do lado de lá? Porque a gente traçou um roteiro. Quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, nós traçamos um roteiro. E eu garanto para vocês que no meu roteiro estava escrito lá que em determinada altura da minha vida eu ia devolver um dos presentes mais preciosos que Deus me deu. E talvez estava escrito assim, um ponto de interrogação. Como você vai agir? E eu poderia ter agido de muitas formas, né? E hoje ainda eu me lembrei do moço que estava dirigindo o carro quando o Júnior se acidentou. Me lembrei que vai chegando a data, assim, eu digo que começa finados, aí vem o aniversário do Júnior, aí vem a data do desencarne dele, é tudo mais ou menos dentro de um mês só, né? Então é um mês que eu fico assim mais sensível. E hoje não sei por que razão eu me lembrei dele. E eu me lembrei do abraço que eu dei nele, no dia, na primeira vez que eu reencontrei ele. Naquele dia eu podia ter xingado, eu podia não ter querido ver ele, eu podia ter processado, eu podia simplesmente tê-lo ignorado. Mas aí eu fui ao encontro dele e eu abracei ele, eu acolhi ele nos meus braços. E como o Domênico sempre diz, graças a Deus que não foi nem eu, nem ele que estava dirigindo o carro. A partida do nosso filho era inevitável. Era o tempo dele. Quem foi embora, quem foi o veículo que levou ele para o outro lado, graças a Deus, não fui eu nem ele. Então a gente precisa ver que Deus é sempre justo e bom. Então naquele momento, eu acho que eu segui o que Jesus gostaria que eu tivesse feito. Eu abracei, e até hoje eu abraço. Eu nunca culpei. Tenho dentro de mim o total entendimento e a gratidão por não termos sido nenhum de nós, nenhum dos nossos próximos da família. Então assim, como nós estamos agindo diante daqueles que muitas vezes nos fazem mal, daqueles que nos ignoram, daqueles que nos ofendem? E aí fica aquela receita, falando de Jesus, modelo e guia. Como Jesus gostaria que eu agisse? Quantas vezes a gente tem que tomar uma decisão e a gente não sabe o que fazer? Muitas vezes a gente diz assim, eu vou dormir e amanhã eu resolvo. Realmente, porque durante o sono nós vamos para o plano espiritual, ou a espiritualidade vem nos encontrar, e aí a gente conversa, embora a gente não lembre, a gente resolve muitas vezes os nossos problemas dormindo, vamos dizer assim, né? Quantas vezes a gente acorda de manhã e daí a gente diz, graças a Deus achei um meio de resolver o meu problema. Então é porque nós vamos estar com a espiritualidade durante o nosso sono, sempre recebendo boas ideias, boas intuições, boas soluções para os nossos problemas da vida diária. E aí eu pergunto para vocês então, como eu estou fazendo isso? E durante as minhas dificuldades e as minhas decisões, quanto eu estou colocando esse Jesus modelo e guia nas minhas escolhas?
Quantas vezes a gente tem escolhas difíceis a fazer e aí a gente não sabe se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. A gente não sabe qual decisão tomar. Peçam para Jesus, se coloquem no lugar de Jesus e digam o que Jesus faria no meu lugar. Muitas vezes quando a gente tem que pedir perdão para uma pessoa ou perdoar uma pessoa e a gente não sabe se vai valer a pena aquilo ou não, se pergunta como Jesus agiria. Às vezes a gente tem aquele vizinho difícil, aquela professora difícil do filho, aquela pessoa difícil que dorme ao nosso lado na mesma cama, e a gente diz assim, como Jesus, como eu posso suportar tudo isso? E aí a gente pergunta, como Jesus agiria? E a gente sempre vai ter a melhor das soluções. E aí a gente olha para um morador de rua, para uma pessoa que está em dificuldade, é só a gente perguntar como Jesus agiria. Quantas vezes a gente passa por uma pessoa que a gente sabe que está necessitada, às vezes só de uma palavra nossa, e a gente faz de conta que a gente nem sabe do problema que a pessoa está passando. Muitas vezes os nossos vizinhos estão adoentados, a gente sai, vai pelo outro lado da rua, porque vai que o vizinho esteja ali e eu seja obrigada a perguntar como é que ele está indo, e vai que ele precisa de alguma coisa, um favor, e eu não posso me negar a fazer. Mas se eu puder evitar, eu vou evitar, né? Não, gente, não é assim que Jesus quer que nós sejamos. Jesus quer que nós sejamos solícitos, que nós sejamos realmente irmãos, no sentido da palavra, não só irmão daquele que está dentro da nossa casa, daqueles que saíram da mesma barriga que nós ou que foram criados como nossos irmãos, mas que nós sejamos irmãos da humanidade inteira, que nós aprendamos a ver naqueles que sofrem o nosso irmão, aqueles muitas vezes que cometem crimes, e a gente olha e julga assim, que tá aí, tá solto, é nosso irmão também. E o máximo que a gente pode fazer muitas vezes por eles é uma prece. Lá no Projeto Vida, às vezes a gente ouve falar assim, que eles estão naquela vida porque eles escolheram. Gente, ninguém escolhe uma comunidade, usar droga e ter que viver numa comunidade terapêutica. Então, a partir do momento em que eles estão dispostos a receber a cura, que a gente dirija para lá também as nossas orações, a nossa caridade, as boas energias que eles precisam tanto para sair da droga. E quantos que a gente conhece por aí que estão na droga e estão em casa quebrando tudo, vendendo as coisas, batendo na mãe, batendo no pai, é ou não é? Então que a gente saiba como caridade, que caridade não é só dar o pão, não é só ir lá e dar um dinheiro, caridade é fazer uma prece, mandar uma energia para que essa pessoa seja auxiliada e amparada, né? Como nós, como espíritas, estamos agindo no mundo para fazer do mundo um lugar melhor? E a gente fala muito em fazer um mundo melhor daqui para frente, ou será que nós estamos precisando fazer pessoas melhores para o mundo? Porque nós vivemos num planeta tão lindo, em que não nos falta nada. Nós temos abundância de sol, de chuva, muito descontrolada pelo mal que nós causamos no nosso planeta, né? Não talvez nessa encarnação, mas em tantas outras que a gente já passou por aqui. Ao longo delas a gente foi maltratando o planeta. Então que a gente saiba cuidar da nossa casa e pensar que muito mais do que um planeta melhor para os nossos filhos e para nós precisamos ser melhores para o planeta. Os filhos que nós estamos criando, os netos que nós estamos criando, que sejam pessoas melhores para esse planeta tão lindo, que Jesus moldou com tanto amor, com tanto cuidado, dividindo dia e noite, dividindo 4 estações do ano, cada uma distinta da outra. O inverno que possibilita a gente a pensar sobre o nosso corpo físico, que morre, mas que fica lá dormente em cada árvore, que parece que a gente olha, que parece que está morta, e que dentro dela, numa estação depois, com o passar de um tempo, ela volta a brotar. Não é assim a nossa própria vida? Morre o corpo físico, mas fica dentro de nós a essência da vida, e um dia a gente renasce de novo. Então, assim, tudo na Terra é lindo se a gente parar para pensar, né? Eu olho uma árvore de maçãs, carregada de maçã, eu posso tirar todas as maçãs de lá, pegar aquelas maçãs e saber quantas maçãs tem naquela árvore, é ou não é? Mas se eu pegar uma maçã e de dentro dessa maçã única
eu tirar uma semente, eu não consigo saber quantas mil maçãs vão sair daquela semente. É ou não é? Então, quanto fruto nós estamos dando? Quantas sementes nós estamos deixando na terra? E quanto essas sementes vão produzir? Nós não sabemos. Então, que a gente possa passar pela vida deixando sementes de amor, de bondade, de caridade, de justiça, de irmandade, de igualdade. Que a gente passe pela vida semeando boas sementes, porque a gente não sabe quanto fruto tem dentro de uma única semente que a gente possa deixar sobre a terra. Voltando agora então. Certa vez, conta Dimas, né? Certa vez, quando a caravana dos apóstolos seguiam na humilde estrada de Jerusalém, e a ansiedade era grande entre todos os apóstolos devido ao clima inóspito que presumiam aguardar-lhes, mas seguiam quase mudos, concentrados em si mesmo, foi quando Tiago quebrou o silêncio perguntando a Jesus: Senhor, como entraremos em Jerusalém se nem somos aceitos, se não se interessam em aderir à ideia da Boa Nova? Eu temo os galileus de lá. Não seria melhor voltarmos atrás e só falarmos para aqueles que nos querem ouvir? E como nós, espíritas, estamos levando a palavra do Cristo? Nós estamos levando a palavra do Cristo àqueles que não o conhecem? Àqueles que não querem ouvir? Ou nós estamos só falando do Cristo entre nós? Nós estamos falando desse Cristo religioso que foi inventado pelas religiões, por esse Cristo bonito aqui, de roupa limpa, de roupa alva. Quando eu falei para vocês pegarem na mão de Jesus, eu tenho certeza que todos vocês imaginaram assim uma mão limpa, né? Uma mão fina, bonita. É ou não é? Pense numa mão de Jesus agora. É ou não é assim que a gente imagina as mãos de Jesus? Aí eu pergunto para vocês, como seria a mão de um homem de 33 anos que vivia no deserto, que trabalhava desde pequenininho ajudando José na carpintaria, que depois assumiu a carpintaria? Como eram as mãos desse homem, do carpinteiro de Jerusalém? Vocês acham que ela era macia? Ou ela era uma mão calejada, uma mão com ferimentos, feridas pela madeira, feridas pela ferramenta? Como eram os pés desse homem que andava pelo deserto, pelos montes cheios de pedras, pelas colinas que existem em Jerusalém, calçando sandálias que por vezes poderiam fazer calos, andando na poeira, suando? Vocês acham que eram pés limpos, alvos, macios? Ou eram pés calejados e feridos? E esses cabelos, quando eu sempre digo toque nos cabelos de Jesus, eu mesma penso num cabelo macio, né? Um cabelo alongado, macio. Como é, na verdade, os cabelos de Jesus, desse homem que andava no sol, no vento, na beira do mar da Galileia? Será que ele tinha esses cabelos sedosos que a gente imagina? Ou será que os cabelos dele eram um cabelo mais duro, sujo pela poeira do dia, da caminhada, do calor, do sol, da maresia? A gente sabe como fica o nosso cabelo só de ir na beira-mar. Imagine entre mar e deserto, entre poeira. Como eram as roupas de Jesus? Alvas? Ou as roupas de uma pessoa que caminhava no meio do povo, que trabalhava? Como era a pele de Jesus caminhando nesse deserto? Também era uma pele com certeza queimada pelo sol, judiada pelo sol do dia a dia. A gente sabe como é a pele de quem trabalha na lavoura, não sabe? A gente não pode esquecer que Deus não mudou nenhuma lei para Jesus vir ao mundo. Ele veio tal como nós. Ele nasceu do ventre de uma mulher. Ele nasceu lá, pobre, foi criado pobre, no meio de muitas dificuldades, mas sempre fiel ao Pai que está no céu. Sempre, desde pequenininho, já com a índole boa. E qual modelo nós estamos seguindo? Esse modelo do Cristo religioso, que foi criado pelas igrejas,
pelas religiões ao longo de alguns milênios, poucos milênios que as religiões foram criadas, né? Jesus a partir há 2000 anos atrás. Nós estamos nos modelando nesse Jesus bonito ou nesse Jesus real? Esse Jesus que sofria quando via os doentes, que sofria, que defendia os pobres, os oprimidos, e que falava de um Pai justo e amoroso. Então, quando a gente vê as pessoas sofrendo, ou quando nós sofremos, que nós não tenhamos conosco a ideia de que Deus não é bom para mim. Deus é justo e bom o tempo todo, tanto que é um dos atributos de Deus, né? Deus é justo e bom o tempo todo. E a gente não sofre pesos e cargas maiores daquelas que a gente possa carregar. Então pensemos sempre que se Deus não aliviou nem para Jesus, que é o nosso modelo e guia, para nós também nós estamos no mesmo caminho. As coisas não foram fáceis também para Jesus. E não é porque não foram fáceis para Jesus, não seriam fáceis para nós. Então que nós olhemos para Jesus, para esse Jesus verdadeiro, que trabalhava no deserto, que era carpinteiro, que tinha a pele queimada, os pés machucados, e que nós aprendamos a ver Jesus como o homem real que ele era, pregador das verdades divinas, um espírito puro e elevado, que veio para nos mostrar como a gente deve ser. Isto é insensato, retrucou Tiago. Não vês que arriscais o grupo todo do apostolado? E Tomé entra na conversa. Não creio que possam agir com tanta agressividade. Sigamos como planejado. João abre o verbo dizendo: difícil agir nesta hora onde os caminhos se bifurcam, onde a razão contraria os sentimentos. E quantas vezes nós somos sufocados pela razão e pelo que o mundo espera de nós? E quantas vezes o que o mundo espera de nós não é aquilo que Deus espera de nós, que Jesus espera de nós? Porque os caminhos aí pelo mundo são largos, né? Mas a liberdade que nós temos para fazer tudo o que nós queremos é ampla. Como dizia São Paulo, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me é lícito. Então os caminhos do mundo são amplos e são vastos, mas a porta final que eu vou ter que passar lá, ela é estreita. Então que a gente vá desde agora pisando por bons caminhos, fazendo escolhas de bons caminhos, que muitas vezes os caminhos não são fáceis, não serão fáceis, mas serão aquele caminho que mais vai nos facilitar a nossa passagem para o lado de lá. Naquele instante, o Senhor, percebendo que o grupo dispersava, perdidos nas próprias ideias egoístas, falou com brandura e amor. Acalmai-vos. Não veem que a marcha do bem sempre encontrará opositores? Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Que sempre será um teste para a alma em evolução? Não importa como seremos recebidos, se aceito ou não, ante tudo isso, a maior mensagem é a nossa união, a da união de nossos ideais. As massas podem negar o amor de Deus, nosso Pai, que caminha entre os homens, mas nós que o conhecemos, bem cabe a sagrada união, a valorização dos laços afetivos que construímos dia a dia. E nós, como espíritas, estamos unidos no mesmo ideal? Naquele ideal que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Nós estamos todos caminhando na mesma direção, em busca desse mundo melhor, de seres melhores para o mundo, de sermos espíritos imortais melhores dia após dia? Ou mais uma vez nós estamos só passando pela Terra? De nada nos valerá enlaçarmos-nos para manter o exterior organizado, o estômago saciado, se a alma estiver enlouquecida na ansiedade, no medo e na falta de fé. Não viemos ao mundo para sermos aplaudidos, mas sim para morrer no corpo em nome de uma causa eterna, a continuidade da vida em Deus e a automoralização. Quanto nós estamos nos preparando para essa causa externa? Nas nossas causas internas, todos os dias nós comemos bem, nós tomamos banho, nós ficamos assiadinhos, dormimos, tomamos os nossos remedinhos,
Mas e do nosso espírito? Da nossa causa eterna? Quanto nós estamos cuidando? Quanto eu estou tratando da saúde do meu espírito todos os dias quando eu acordo de manhã? Ou quando eu vou me deitar de noite? Nos atos diários que eu cometo? Quanto eu estou cuidando do meu espírito? Quanto eu estou cuidando realmente do que eu sou, que não é o meu corpo de carne, esse que vai ficar aqui, mas sim do espírito que nasceu lá atrás, que foi criado lá atrás e que é eterno, que não morre nunca. Então que nós pensemos todos os dias, quando nós acordamos, nós pensemos em Deus e que nós possamos pedir a Ele, a Jesus, a Mãe Maria, ao nosso anjo guardião, que cuide de nós e que nos auxilie para que à noite, quando nós colocarmos a cabeça no travesseiro, nós sejamos melhores do que aquele que está deixando o travesseiro de manhã. Que nós possamos, dia após dia, de grãozinho em grãozinho, porque a gente não precisa fazer grandes obras para passar bem pela vida, para deixar as boas sementes. Que nós possamos, de pedacinho em pedacinho, todo dia, deixando um sorriso aqui, um abraço ali, uma palavra lá, um pedaço de pão para outro, uma blusa para quem tem frio, uma oração para aquele que necessita. Isso é semente. Isso é deitar melhor do que eu acordei. E no final, a obra vai ser grandiosíssima. Um pouquinho de cada dia. Não é? Se eu quiser construir uma casa, eu posso assentar uma casa em uma semana. Mas eu posso assentar uma casinha devagar. Um tijolo, 2, 3, 10 por dia. Lá pelas tantas eu vou ter uma casa também. Então não importa o tempo que a gente leve, mas que seja com qualidade. O que a gente dedica a Deus, o que a gente dedica a Jesus e principalmente o que a gente dedica ao nosso espírito imortal. Que a nossa obra seja diária, na busca da melhoria. Mas não vos preocupeis com o sol da estrada, nem com os obstáculos do caminho, nem com a recepção dos possíveis anfitriões, mas sim com o sagrado amor fraterno que nos envolve durante a trajetória. Mais importante do que atingir o objetivo são os esforços honestos que embrenhamos para conquistá-los. Então, o que nós estamos fazendo, né? Aquilo que eu já falei, um tijolinho por dia, uma sementinha por dia. Quando vos sentires acomodado da pequenez da nossa alma, segue o Pai diante de nós, abençoando nossos caminhos. Confiemos, pois tudo que Ele não nos concede em nossos pedidos de oração é porque não nos faria bem. Quantas vezes a gente pede e não recebe? E aí a gente fica frustrado porque o meu vizinho que nem pede, que nem vai na igreja, que sequer acredita em Deus, conseguiu aquilo que eu tanto peço a Deus. E talvez o meu vizinho já esteja na época de receber aquilo, mas eu ainda não. Talvez aquilo que eu acho que seria um bem para mim ter, seria a corrupção do meu espírito. É a mesma coisa se uma criança de 4 anos chega para nós e pede uma faca. Porque ela quer, porque quer uma faca. E ela insiste todos os dias em pedir uma faca. A gente vai dar a faca para uma criança de 4 anos? Não vai, né? Por quê? Porque não está no momento dela receber a faca ainda. Quando ela crescer um pouco mais, quando ela tiver um pouco mais de maturidade, de cuidado, de discernimento, aí sim a gente vai poder deixar que ela manuseie a faca. Assim é Deus conosco. Muitas vezes aquilo que nós pedimos e não recebemos, é porque ainda não é tempo, não é hora. Então sejamos inclusive pacientes na nossa caminhada, porque tudo que é nosso, um dia vai chegar, pelo nosso merecimento, seja para o bem, seja para o mal. Quem semeia o bem vai sempre receber o bem. Quem semeia o mal, coloque o dedinho na consciência e perceba se realmente a colheita vai ser boa, se vai ser fácil passar pela porta estreita, ainda que o caminho aqui na terra seja largo. Adiante, disse Dimas, a história da nossa triunfante entrada de Jesus em Jerusalém. E percebendo então que o medo e a insegurança assassinavam os embriões do otimismo e da fé, portanto cuidemos para que não congelemos a alma a título de prudência. Os caminhos são muitos, mas o que levam ao bem, por mais difíceis pareçam, são os mais abençoados por Deus. Quantas vezes a gente olha para as coisas que acontecem na nossa vida, na vida de quem está em volta de nós e pensa, mas por que isso para mim? Por que isso para ele? E eu sempre falo que na noite que o Júnior desencarnou,
uma pessoa chegou lá em casa e disse assim, mas por que ele? E aí eu respondi para a pessoa, por que não ele? Se fosse o filho do meu vizinho, estava tudo bem? Por que acontecem as doenças? Às vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus, é uma pessoa tão boa para estar passando por essa situação tão difícil. E às vezes a pessoa se cura e a gente olha e diz assim, quanto melhor essa pessoa saiu. É ou não é? Quanto a gente aprende com sofrimento alheio. A gente pode tirar lições de sobrevivência todos os dias. Então que a gente não seja vítima das nossas dores, mas que a gente seja, as dores que vêm para nós, sejam o remédio para nossa alma. Eu digo para você, volta e meia eu digo e repito, Júnior é o salvador da minha alma. Porque se ele estivesse aqui, se ele não tivesse ido embora, com certeza eu não estaria aqui falando para vocês. Mas Deus tinha um plano. Eu vou levar de volta um filho, mas eu vou te entregar vários, que você possa ensinar algumas coisas. E por isso talvez hoje eu esteja aqui. Porque eu estava muito bem, uma família que ia tudo muito bem. Lembrava de Deus quando necessário, não todos os dias como agora. Então, às vezes, as dores que a gente vem, as dores que vêm para a nossa alma, são para nos sacudir. Porque quando a gente caminha no conforto, a gente caminha devagarinho, é ou não é? Agora, quando a gente caminha na dor, quando a gente caminha no solo quente, a gente caminha a passos largos, a gente cresce. Então, que nós aprendamos a crescer nas nossas dificuldades e nas nossas dores. Não nos apequenarmos diante das dificuldades que a vida nos apresenta, porque é aí que a gente cresce, e é isso que Deus espera de nós. É esse o modelo que Jesus veio nos mostrar. Emocionado? Opa! A condução de qualquer obra que envolva a assistência verdadeira dos homens e para os homens requer renovação interior todos os dias, criando vontade para fazer sempre mais. Os trabalhadores do Cristo não podem deixar esfriar a sua vontade de ajudar e nem acostumar-se às facilidades do mundo. É de trabalho que precisamos, de lutas interiores mais intensas, de renovação moral mesmo. Como espíritos que somos, precisamos estar sempre buscando crescer através do amor que doamos aos outros. E será assim que a paz chega a nós. A mensagem do Cristo é toda de amor por nós. Jesus Cristo é amor, Gabriel, continuou Dimas. Tudo o que descende dele é também amor, destituído de orgulho, egoísmo e vaidades. De posse das mais santas virtudes, ele é o próprio amor de Deus, estimulando-nos à evolução moral. Ele não só falava, ele era o próprio Verbo encarnado, a palavra de Deus, nosso Pai, que enviou-nos seu Filho maior para educar seus filhos menores na trajetória espiritual. Então, quão importante é a gente seguir os ensinamentos de Jesus? E quanto eu estou fazendo isso? Quanto Jesus espera de mim? Quanto Jesus deseja que eu faça? Ele não nos pediu grandes obras. Ele disse, sede perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Mas ele não estipulou tempo para a nossa perfeição. E por isso Deus, justo e bom, criou o nosso espírito e nos permite, de quando em quando, viajarmos encarnados na carne ou não em outros órgãos do planeta, de modo que a gente possa evoluir. E quanto nós temos a oferecer a Jesus? Quanto nós precisamos oferecer a Jesus para que Jesus olhe por nós? Jesus nos ama, apesar de, ainda que. Jesus nos ama e nos quer perto dele sem nenhuma cobrança, porque ele nos vê como irmãos pequenos que somos, como criaturas ainda engatinhando na direção de Deus, nosso Pai, em direção ao crescimento. Tem a história também, que vem do Dimas, que diz assim: o sol tingia de rubro os céus da Galileia, e ao fim daquela tarde onde o sol morria no horizonte e as primeiras estrelas nasciam no céu, eis que numa praça onde muitas pessoas se envolviam com músicas e conversas, Jesus atravessa com os apóstolos
e uma jovem muito bonita se aproxima do Cristo e diz: és o Messias? Hoje é meu aniversário e quero um presente. Eu te convido para passar a noite comigo. E Jesus olha para ela e diz: eu não posso. A moça insiste, e ela, muito acostumada a seduzir os homens, né? Já fica embravecida com a reação de Jesus, dizendo que não poderia passar a noite com ela. E aí ela diz: vejo que estás cansado, Senhor. Seria justo descansar em lençóis de seda limpos e alvos em minha cama. E Jesus diz: eu não posso. Seus pés estão feridos. Eu lhe poria a bacia com água morna e ervas calmantes para que os descansasse. Minha casa está aconchegante para te receber. E Jesus mais uma vez olha para ela e diz: eu não posso. E ela se irrita e diz: como não pode? Nenhum homem da região diria não para mim. Eu posso lhe oferecer os melhores alimentos, o melhor vinho, e ainda assim tu me negas? E Jesus diz para ela: eu não posso. Ela olha firme para Jesus, dispara palavrões inenarráveis e vai embora. E passam-se alguns poucos anos, e Jesus volta para a mesma região, palestrando com os apóstolos, e quando ele adentra uma praça, ele deixa que Pedro assuma as palestras naquele dia, e ele sai por uma viela e vai rumo a um casebre. Pelas ruas escuras e pelas vielas, um dos apóstolos percebe o rumo dele. Aí eles terminam as palestras e vão em busca de encontrar o mestre, né? Percebem que Jesus havia entrado em um casarão bem velho, onde uma pessoa no meio daqueles escombros gemia de dor e desespero, anunciando a proximidade da morte. E Jesus se aproxima passo a passo e uma voz feminina diz: quem está aí? Ide embora. E os passos continuam em direção dessa figura. E ela diz de novo: se és um malfeitor, vai embora. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais nada. Eu não tenho sequer a luz dos meus olhos. Ela havia ficado cega. Vai embora, porque nem mesmo a luz dos olhos eu tenho mais. E os passos se aproximam e ela, com medo, começa a gritar de desespero, prevendo o mal que fossem lhe fazer. E quando os passos se aproximam, ela diz: vai embora, ide embora. Eu não tenho nada a oferecer. Ela ouve uma voz que lhe diz: eu não posso. E ela grita: Senhor, que fazes aqui agora, quando eu não tenho mais nada a oferecer? Nem a beleza do corpo, nem a luz dos olhos. Agora que eu não sou mais nada, que fazes aqui, Senhor? E Jesus responde a ela: quanto mais nadas possui no corpo para me oferecer, é que eu venho receber-te a alma. Jesus a toma nos braços e ela desencarna nos braços dele. Esse é o Jesus que nos ama. Quanto nós estamos dispostos a seguir? Esse é o Jesus que nos chama. E quanto nós estamos ouvindo? Quanto nós estamos abrindo mão das facilidades do mundo? Quantas renúncias nós estamos fazendo? Quanto nós estamos seguindo o modelo que ele nos deixou? Então hoje eu deixo vocês com a sugestão de que nós pensemos mais em Jesus no nosso dia a dia, nas atitudes que nós tomamos e nas sementinhas que nós vamos deixando no caminho. Não se esqueçam muito da história da maçã. A gente pode contar quantas maçãs tem numa árvore, mas a gente não pode imaginar quantos frutos tem dentro de uma só semente. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos guie. Que Jesus siga conosco, nos fortalecendo, nos animando o espírito todos os dias para que sejamos melhores. Que Jesus esteja conosco nas nossas dores, nas nossas dificuldades e principalmente nas nossas escolhas e no nosso crescimento nos caminhos que nos levam a mais perto de Deus. Que Jesus abençoe os nossos lares, os nossos filhos, as nossas famílias, nosso trabalho, nossa cidade toda, nosso Brasil, nosso mundo, que nós possamos ser cada dia melhores. Agora segue o passe. Então continuem em paz, em silêncio, mantendo a harmonia, que aí o passe vem mais gostoso, né? Só lembrando que quarta-feira a Casa Espírita aqui vai estar fechada
porque no auditório da Prefeitura, às 8 horas, vai ter palestra com Antônio Nascimento, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, e o tema da palestra é o Evangelho e sua mensagem para a humanidade. Então, quem puder, quarta-feira, às 8 horas, lá no auditório da Prefeitura, todos bem-vindos e com certeza serão palavras que valem a pena ser ouvidas. Fiquem com Deus e muito obrigada pela presença de todos.